Olha só, eu tô chegando aqui na Bienal, tá muito cheio, olha isso. E agora eu vou procurar o local para eu tirar o meu credencial, que é a credenciamento de imprensa, que é no pavilhão laranja. Bora lá. Elas estão descontroladas. Dia 6 agora de setembro, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele mandou que fosse recolhido aqui da Bienal do Livro o livro Vingadores, a Cruzada das Crianças, alegando que tinha cenas impróprias para menores de 18 anos, porque tinha um beijo gay no livro. E para falar disso, para falar de literatura LGBT, que eu vim aqui para a Bienal bater um papo com algumas pessoas e com alguns autores que estão fazendo a diferença aí nesse momento. A Bienal se posicionou dizendo que não iria retirar os livros. Ainda assim, funcionários da prefeitura tiveram aqui na Bienal, mandaram colocar os livros nas prateleiras de cima e colocar uma orientação que era para maiores de 18 anos. Mas no mesmo dia, uma liminar da justiça suspendeu essa decisão do Marcelo Crivella e os livros voltaram a ser vendidos normalmente, como tem que ser para todo lugar. E o mais legal é que quando a Bienal abriu, todos os livros que o Crivella implicou lá da série dos Vingadores foram todos esgotados em 39 minutos. Ou seja, a prefeitura contribuiu para que fosse um sucesso. A gente, quando fala de literatura LGBT, a gente está falando de representatividade. Quantos adolescentes, quantas crianças ou quantos adultos que estão aí hoje não tiveram acesso à literatura, não tiveram acesso a uma literatura que fosse inclusiva. A minha formação acadêmica é uma formação baseada toda em clássicos. Eu, com 12 anos, já tinha lido tudo do Machado de Assis, já estava lendo essa de Queiroz, e é uma literatura que ela não me incluía. Apesar de ser uma literatura clássica, ela era uma literatura que ela era feita para impor uma base curricular nacional que ela não se atenta ou ela não está de acordo com a sociedade de 2019 que a gente tem. Então, quando a gente pensa em literatura, a gente tem que pensar numa literatura que ela seja inclusiva. E tudo muda, gente. A gente está em 2019, a gente precisa incluir. O primeiro livro LGBT que eu tive contato foi O Terceiro Travesseiro, do Nelson Luiz de Carvalho, de 1998. O livro ele contava a história de dois adolescentes que se apaixonam no colégio, aí aparece uma sujeita no meio da história e começa ali um triângulo amoroso. O que me incomodou no livro, que eu acho que a gente está mudando na literatura LGBT, é porque o final do livro é muito punitivo. Então, o final do livro ele acaba punindo os personagens ao invés de mostrar algum futuro para aquele romance. A gente tem na literatura nacional também O Bom Crioulo, que é um livro de 1895 do Adolfo Caminha. O Bom Crioulo ele vai contar a história de dois marinheiros que se apaixonam. A gente está falando de 1895, então existe ainda um preconceito sim em falar desse assunto, embora seja considerado um dos primeiros livros com temática LGBT da literatura ocidental. Olha só, eu cheguei aqui na Rico Editora com a Tati Machado, que é a editora aqui. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. A gente que agradece. Tati, eu já queria começar, porque assim, a gente tem um público LGBT que está crescendo muito, mas a gente vê que as editoras ainda têm um certo receio em apostar nas obras. Agora, por que vocês apostam e tem tantas obras ali atrás para esse público? Bom, eu sou escritora e eu comecei escrevendo sobre representatividade porque eu não me via nas obras. Então, meu primeiro romance publicado tinha uma protagonista gorda, um protagonista trans, porque meu marido é trans, e foi uma tentativa de enxergar um pouco de mim e da minha história nos livros que eu não via. E aí eu falei, nossa, mas se eu me sinto assim, muitas pessoas também se sentem assim. Então eu falei, a gente precisa criar alguma coisa para falar de representatividade, para trazer essas minorias sociais para o meio, para o protagonismo. E foi assim que surgiu a ideia do Se Liga. Era uma ideia meio solitária, confesso, mas a Rico Editora abraçou o projeto, abraçou a causa. E hoje a gente tem vários títulos LGBTs. Eu brinco que a gente tem um título que é cota hétero, o resto é tudo LGBT. Graças a Deus, fora hétero. Alô, alô, que multiplique. E a nossa ideia é abrir esse espaço de protagonismo mesmo, e também para os autores, né? A gente tem um mercado editorial predominantemente masculino e branco, e a gente está aí tentando mudar isso, tentando reverter esse quadro. Então aqui é um espaço para a gente ser quem a gente é e para a gente valorizar as diferenças. Gente, eu tô aqui agora com o Leonardo Antan,
Léo, eu pelo menos cresci com uma deficiência na minha vida de literatura LGBT. Você também se sentiu quando você estava na adolescência? Como que foi para você esse contato com essa literatura? Me sinto até hoje, né? Tanto que os meus dois principais romances, eles são romances héteros. Talvez não, muito por causa dessa influência de ter crescido vendo comédias românticas héteros, novelas, enfim, de toda essa produção cultural. De certa maneira, sempre trago as pautas LGBTs do meu livro, a minha protagonista é bissexual, eu sempre tenho uma trama gay ou casais de outras sexualidades nos livros, mas era quase um contrabando na nossa época, né? Lembro de ver filmes LGBTs em piratas de DVD que uma amiga conseguia, que eu não sei mais quem. Enfim, então eram muito carentes, tinha que ter ir lapidando exatamente esses livros. Lembro de ler poucos livros LGBT e procurar muito, né? Acho que o Terceiro Travesseiro é um marco na vida de muita gente. E é isso, e fico muito feliz agora nessa Bienal. Acho que já há 2 ou 3 bienais essa produção vem crescendo, vem se consolidando. E mais do que importar a literatura de fora, também a gente produzia a nossa literatura LGBT com a cara do Brasil, né? Contar a nossa experiência nessa temática. Então, eu vou bater um papo agora com a Cíntia Zagato, que é autora dessa coletânea, Cor Não Tem Gênero, e tem 2 capas, né? Eu achei... Tem a segunda capa, que é a capa dos meninos, e aí a capa das meninas. Gente, é maravilhoso isso. O menino veste rosa, a menina veste azul e a gente veste o que quiser. Exatamente. Foi uma resposta, na verdade. A gente lançou bem na época da fala da ministra, né? E a gente tinha alguns contos LGBT escritos já, alguns de nós. O meu estava escrito desde o ano passado. Era uma história que eu já queria contar e aí foi exatamente o momento que deveria ser publicada, sabe? E você estava me falando que você não é LGBT. E eu achei, vou falar assim, comigo, estando dentro desse público, eu acho maravilhoso a gente ter uma pessoa que não é, mas que fala, porque a gente precisa de gente falando sobre isso. Eu fico feliz porque, na verdade, eu comecei escrevendo fanfic quando eu tinha 13 anos e nessas fanfics, na verdade, eu colocava os integrantes das minhas bandas preferidas para ficarem entre eles. Nunca eu era a protagonista namorada, sabe? Eram eles mesmos. E eu acho que, assim, entendendo esse mundo, entrando nesse mundo da fanfic LGBT principalmente, eu acho que todas as minhas amigas que entraram junto comigo, a gente só se tornou pessoas melhores, sabe? Mais empáticas, mais compreensivas, mais, sabe? Então eu continuei levando essa literatura. Eu acho as narrativas LGBT muito mais interessantes do que as narrativas heteronormativas, né? Então eu continuei escrevendo sobre isso quando eu fui para livros mesmo, saí da fanfic e fui para literatura. Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei na Bienal. Eu comprei esse livro aqui, que é do Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que eu já queria ler há algum tempo. E o livro lá da editora Rico, Cor Não Tem Gênero, que foi o que eu ganhei. Está autografado, então se vocês abrirem, vai ver que tem um autógrafo aqui para mim. E eu só quero dizer que eu estou muito cansado, mas foi muito, muito legal. E agora é preparar para ir embora. Gente, então é isso. Se vocês gostaram desse passeio pela Bienal, com esse papo hoje um pouco mais sério, mas falando daquilo que nos move, já curte esse vídeo, comenta. Eu já tô indo embora, que a saída é aqui. Manda para todo mundo e tchau, tchau e até o próximo Descontrolado.